estratégia que você utiliza é baseado sempre nos dividendos, que é melhor que a Taesa por conta do momento que ela tá vivendo, que é a Alupar. Klabin, por que a Klabin não para de cair e é oportunidade para comprar? TRPL4, você anda estudando? É uma boa empresa, que é Taurus. Eu acho que é uma empresa que ainda é pouco falada. A estratégia que você utiliza é baseado sempre nos dividendos, aquela estratégia do Décio Bazin? Então, para cálculo de preço teto, Então, eu faço as minhas projeções, basicamente, eu chego no lucro líquido, algumas empresas distribuem diferente, às vezes é 20% do EBITDA, tá? Mas vamos pegar o exemplo mais básico. Eu faço as minhas projeções, chego no lucro líquido da empresa, estimo um payout, às vezes é dado, então, como por exemplo o Banco do Brasil, que já falou que é 40. As outras empresas eu tento pegar um pouco de uma média histórica, ou até entender se aquilo vai melhorar ou não, dado o ciclo de investimento da empresa. Chego nos dividendos e atribuo 6% de yield, pelo menos, para chegar no preço teto. Então, o preço limite que eu compro é sempre com base nisso. Não é com base em fazer os modelos de valuation, estimando o fluxo de caixa trazendo a valor presente, que daria o preço-alvo, né, que os analistas fazem. Meu preço teto é simplesmente com base nos dividendos. Então, para as empresas da minha carteira previdenciária, eu me baseio nisso. A estratégia Décio Bazin, que o Barsi usa também. Agora, para empresas de oportunidade, aí é um pouco diferente, porque a empresa de oportunidade não necessariamente eu estou olhando para dividendo. E empresa de oportunidade, na verdade, meu capital está literalmente lá fora, nos Estados Unidos. A gente até pode falar um pouquinho disso daqui. E lá, para mim, lá fora, se preocupar com preço é perder tempo, para ser bem sincero. É muito diferente, né? Só pegando um gancho nisso. Aqui no Brasil, a gente tem um mercado que é menos eficiente do que o mercado lá fora. Isso é um fato. E na minha estratégia, eu me baseio em dividendo. Então, é o preço teto com base nos dividendos. Quanto que aquela empresa vai pagar, quanto que eu preciso pagar de limite na cotação para receber pelo menos 6% de yield com base naquele dividendo que ela vai distribuir. Ponto. Agora, indo para lá para fora, oportunidade, crescimento de patrimônio. Eu invisto nos Estados Unidos. Já tivemos vários tipos de estudo, vários gestores falando, alguns contra, alguns a favor. Mas o estudo mais, que eu acho que eu recomendo todo mundo ler, é o que o Eugene Fama escreveu, que é a hipótese dos mercados eficientes. O que ele fez nesse estudo de forma muito básica aqui? Basicamente, ele foi tentar analisar quanto das informações do preço de tela daquelas ações já estavam contemplando tudo que aquela empresa poderia gerar de resultado. O que ele chegou no final do dia? Ele falou, olha, os mercados não são 100% eficientes em todo o tempo. Isso nunca vai ser mesmo. Você tem a oportunidade de gerar alfa, que é o que falam, né? Que é comprar uma ação barata e depois vender cara? Ele falou, tem. Só que no mercado eficiente, cada vez mais eficiente, isso é muito difícil de ser feito. Então, só uma pessoa que é muito estudada, que tem muito tempo, ou que gasta muito com isso, conseguiria gerar alfa. Então, para o investidor médio, nos Estados Unidos, ele falou, olha, basicamente o preço que está na tela hoje é tudo que aquela empresa tem de refletir das informações que todo mundo sabe. Então, não tem como você falar que aquilo está caro ou está barato. Basicamente, é isso que ele falou nessa hipótese. E aí, um outro estudo que foi feito pelo Peter Lynch também, que é um dos caras que, inclusive, que eu me inspiro bastante, ele falava o seguinte, vou pegar 3 investidores aqui nos Estados Unidos. Um que tem um market timing excelente, ou seja, consegue comprar as ações quando elas estão muito baratas mesmo. Um que é um cara que não tem excelência nenhuma no market timing, ou seja, sempre compra as ações na mais alta possível. E um cara que é randômico, ele compra as ações dependente de onde elas estão no começo do ano. A diferença de rentabilidade para esses caras, no longo prazo, é muito baixa. Assim, do cara que é mais sortudo, ou seja, conseguiu comprar tudo no fundo mesmo, mais barato possível, do cara que é menos sortudo, que é o cara que sempre comprou no topo, a diferença historicamente nesse estudo que o Peter Lynch fez de rentabilidade foi de 1,5%. Ou seja, não valeu a pena o cara ficar perdendo tempo tentando entender quando que é o fundo, quando que aquelas ações estão tão baratas, se você é um investidor de longuíssimo prazo. O que vale a pena é que você tenha uma estratégia convincente e uma estratégia que você stick, né? Ou seja, fique com ela ao longo do tempo. Ou seja, estratégia previdenciária, ao longo do tempo, aporte. Vai comprando, vai comprando, vai comprando. E é isso que eu faço lá fora. Então, como eu não consigo bater o mercado, dado que é muito difícil gerar alfa lá fora, porque eu não sou um Warren Buffett da vida, eu acabo comprando muito índice lá fora. Muito ETF. Né? Então, e lá fora tem muito ETF. Tem ETF de S&P, tem ETF de biotecnologia, tem ETF de nanotecnologia. Aí, tem ETF de gaming, tem ETF de construção, tem tudo que você pensar tem algum ETF lá fora. Então, eu acabo diversificando um pouco minha posição nisso daí e eu vou, de certa forma, acompanhar o mercado. Que, para mim, acompanhar o mercado lá fora tá ótimo.
entendeu? E é muito difícil, seria muito difícil eu gerar alfa, porque eu também não teria tempo lá fora. Acaba ficando muito complicado. Então, é assim que eu separo a minha estratégia. No Brasil, olhando preço teto, lá fora, todos os meses, constantemente, comprando aquilo que eu gosto. E veio vários analistas aqui. Uma empresa que é melhor que a Estão falando que é melhor que a Taesa por conta do momento que ela tá vivendo, que é a Alupar. Eu ia até falar de Alupar, eu tenho Alupar, eu gosto bastante. Eu tenho um viés de ancoragem de preço muito baixo, então eu não tô mais aportando, mas eu devia estar comprando, porque eu acho que tá barata. Eu comprei a 22 Alupar, 21 e pouquinho. Hoje tá, 27. Então eu comprei as minhas primeiras, de forma pública, inclusive, tá lá no meu canal, minhas 200 ações de Alupar, que foi a vez que eu comprei, a 21 e pouquinho, 22. E é uma empresa que, é meio, senso comum, talvez eu me repita aqui, mas, de novo, é uma transmissora, tem uma parte de geração, mas em parte de transmissão é muito previsível, então isso garante esse fluxo de recebimento de proventos de uma forma muito, muito constante para o investidor, mas mais do que isso, é uma empresa que passa agora para um novo estágio de vida. Eu acho que todo mundo deve ter falado isso. Ela deixa de investir tanto como investia. Se você pegar níveis de CAPEX, eles divulgam isso, tem um gráfico lá. Você via nos anos... O que aconteceu de lá para cá foi basicamente uma descida, assim, gigantesca. Então ela deixa de precisar investir tanto, e como ela vai ter grana disponível, o que isso vai fazer com que aconteça? E agora as concessões, né, as linhas de transmissão já estão rodando, já estão gerando receita, ela vai acabar invariavelmente distribuindo aquilo. E detalhe, eles não distribuem igual a Taesa. Taesa distribui quase 100%. 90% de payout historicamente. A Alupar agora mudou para 50%. E antes era bem menos que isso. Se a Alupar distribuísse o mesmo payout de Taesa, a gente veria a Alupar com o yield na casa dos 10%. Na casa dos 11%, mais ou menos. Hoje vai estar um pouco menos do que isso, vai estar nos 6 e pouquinho, porque distribui metade. Mas não é ruim a empresa não distribuir tanto assim. Especialmente se a gente está num estágio da vida onde a gente ainda é jovem, trabalha e tal. Por quê? De novo, porque ela vai ter dinheiro para participar dos leilões. Participando de bons leilões e, óbvio, né, pagando os bons preços, rentabilizando bem aquilo, invariavelmente no longo prazo o resultado virá em forma de dividendo ou em valorização de capital, que também é retorno para o acionista. Então, eu não diria que é melhor que a Taesa. Eu acho que ela é igual. E eu acho que dá para ter as duas, como eu tenho. Tenho Taesa e tenho Alupar. As duas dá para ter. Klabin, porque a Klabin não para de cair e é oportunidade para comprar. Preço-alvo no final do vídeo. Aqui é verdade, deixa eu falar o meu. Não, acho que vamos separar, Vamos olhar primeiro para uma questão setorial. Já é dado, já é sabido, e quem não sabe deve saber. Papel e celulose, especialmente o preço da celulose, não vai ser interessante em 2023. A gente tem uma demanda mais fraca da China e a gente já tem os analistas projetando, inclusive, o preço da celulose caindo. Opa, foi mal, meu relógio falou aqui. Já tem empresa da celulose caindo. Ou seja, o que a gente pode inferir disso? Que, de fato, o resultado da empresa não vai ser extraordinário, não vai ser extravagante no ano de 2023. Isso me preocupa? Não me preocupa. Primeiro porque eu invisto para o longo prazo. Investindo para o longo prazo, você aproveita momentos conturbados para comprar as boas ações. Aí, mais do que isso, tá? A gente, primeiro, por si só, a questão setorial já traz uma pressão vendedora para o papel. Institucional sai, os investidores mais táticos, mais curto-prazistas acabam saindo, trazendo essa pressão vendedora. Outra coisa, os analistas de grandes casas renomadas, fala aqui JP Morgan, Bradesco BBI e algumas outras casas também rebaixaram a recomendação de Klabin. O que significa rebaixar a recomendação? Eles tinham compra, falaram, não tá mais valendo a pena comprar. Isso por si só também faz os investidores saírem do papel, enfim. Principalmente investidor de fora, né? Falam, não vale a pena eu comprar, não vale a pena ter posição, porque não tem trigger de alta. Acaba saindo do papel, faz com que as cotações caiam. E aí, um outro fato recente também que aconteceu foi o seguinte. A gente teve, recentemente, não tão recente assim, mas a intenção da Klabin de fazer um novo projeto, investir num novo projeto, custando, se eu não me engano, 1,5 bilhões de reais, projeto bilionário, que chama Projeto Figueira. Projeto Figueira, se eu não me engano, lá em Piracicaba, na verdade eles iam colocar de pé ali uma fábrica, e essa fábrica iria, ali de acordo com o CFO, de acordo com a diretoria da empresa, melhorar, aumentar a capacidade produtiva da empresa, fazendo com que ela ganhasse market share e depois trouxesse para o investidor e para o acionista, óbvio, né, mais resultado, né, mais dividendo, uma valorização de capital, assim por diante. E aí teve algumas controvérsias. Alguns analistas falaram que não valia a pena esse projeto por falta de algumas informações para calcular se valia
valia a pena ou não. E também colocaram, olha, a gente está num cenário de juros alto, a gente está num cenário onde a Klabin já está alavancada, Puma 2 ainda não, de fato, não acabou o investimento, por que a gente vai querer investir mais? Será que isso de fato vai retornar em termos de rentabilidade para a empresa? Alguns analistas foram meio reticentes nesse sentido e falaram que não valeria a pena. Outros falaram que valia. Aí quando a gente foi para os votos do conselho, se eu não me engano são 10 pessoas ali, 2 votaram contra o projeto, falando que não teria retorno interessante, que o retorno seria baixo, inclusive, do custo de capital. Ou seja, não valeria a pena você colocar ali aquele investimento, até com VPL negativo, um dos conselheiros falou. Os outros 8 falaram que não, que o investimento retornaria e seria bom, que a Klabin historicamente trabalha num ROIC ali na casa dos 19%, então a gente deveria confiar no CFO, confiar na diretoria, porque eles estão também pensando no futuro da companhia, também estão pensando ali que aquilo cresça ao longo do tempo. E aí, enfim, o mercado aparentemente não gostou tanto dessa intenção e as ações começaram a cair. Aí eu parei e comecei a pensar. Eu falei, primeiro, é uma empresa que eu tenho essa visão de me tornar sócio. Quero carregar ao longo do tempo. Se eu estou me tornando sócio de um negócio onde eu não tenho nenhum tipo de poder de influência, de certa forma, eu preciso acreditar primeiramente em quem está por trás da execução da companhia no dia a dia. Que é o CEO, é o CFO, são os gerentes, são os diretores, são os funcionários. Então eu preciso confiar na intenção dessas pessoas. Se eu não confiar, se eu achar que aquelas pessoas não são capacitadas para fazer aqueles projetos, eu não teria as ações da minha carteira, como não tenho de várias outras empresas onde eu não concordo. Então, à medida que eu acredito nas pessoas e eu quero dar o voto de confiança de que isso sim valerá a pena, eu apostei apostei aqui no sentido entre aspas aqui, em dar esse voto de confiança e continuar comprando a empresa. Alguns do mercado não gostaram, alguns analistas não gostaram, isso trouxe pressão vendedora. Significa que Klabin é uma péssima oportunidade? Pelo contrário. Klabin, eu já falei isso, abaixo de R$4, Klabin 4, Klabin 3, é uma oportunidade muito, muito clara para longo prazo. Não para 2023, não para 2024, mas para, sei lá, 2035, 2040. Aí sim é uma bela oportunidade. Você vai estar comprando a um preço muito amassado, uma empresa que entrega muito resultado e que vai entregar ainda mais resultado no futuro, dados os projetos que ela está colocando de pé. E aí, mais do que isso, eu sempre falava aqui, Klabin abaixo de 3,70 é assim, fecha o olho, pega o seu aporte que você faz normalmente e triplica de valor. E compra. Foi exatamente isso que eu fiz, eu mostrei no meu canal. Exatamente. Tá lá publicado no meu canal o vídeo que eu fiz comprando Klabin. Triplicando o preço de aporte que eu fazia normalmente na empresa. Por quê? Porque bateu 3,60. Bateu 3,57 hoje ao longo do dia aqui. Então, de novo, para mim é muito dado esse preço. Assim, o Barcio gosta de falar que essa é uma empresa dada. Pô, para mim, Klabin está dada. A 3,57, a 3,60, 3,70, Klabin está dada. Para alguém que quer comprar essa empresa pro longo prazo. Quem é curto prazista, alocação tática, quer visar ganho de capital no curto prazo, fica longe. Porque não vai ter trigger de alta nesse momento. Compra outras empresas. Mas para quem é previdenciário nesse sentido, vale muito a pena. Eu tô acumulando muito, eu tô muito feliz que esteja nesse preço, porque eu tô comprando muito. E o momento onde eu não compraria é quando for para R$4,5, R$5. Aí eu pararia e falar, opa, deixa eu refazer o preço teto, será que tá valendo a pena ou não? Mas por enquanto, nesses preços, é assim, dado todos os meses, no momento ali do meu aporte, eu tô comprando assim, sinceramente, sem olhar para trás. TRPL4, você anda estudando? É uma boa empresa, mas eu nunca... Eu deveria, aqui um erro meu mesmo, eu deveria estar mais próximo de Transição Paulista para acompanhar, porque também é uma ótima transição, é uma transmissora pura, na verdade, Taesa e Transição Paulista são puras, só fazem transmissão, e o que chamou a atenção de muita gente sair do papel é porque o dividendo no ano passado veio muito ruim. Só que o Vitão já explicou isso daqui, teve uma questão de reperfilamento, e aí, a partir desse momento, a gente volta a ter um fluxo mais constante, assim, de recebimento. Isso faz com que, de novo, a empresa melhore a sua geração de caixa, no final do dia, é isso, e passe a pagar mais dividendo também. A estimativa dos analistas de mercado, é porque eu não faço conta de TRPL, porque, não tenho nem posição. Mas era, para esse ano já 8,5 de yield. Muito melhor do que no ano passado, que foi 4 e pouquinho. Então, você já tá, dobrando basicamente ali o yield que você vai receber. E para 2024, até na projeção do próprio Bloomberg, que reunia as projeções de todos os analistas, estava 11,5. Eu vi isso, semana passada, se eu não me engano. Nossa, então ela vai vir, Então ela vai vir, os dividendos vão voltar. E é normal que voltem mesmo. E mais do que isso, vale prestar atenção. Nós temos um leilão de transição para acontecer no meio do ano. Não me lembro o mês agora. Acho que é mês 6, se eu não me engano. Mês 5, mês 3. E aí... Quem ganhar, e óbvio, né, dependendo das condições,
isso garante a perenidade do negócio, que é o que a gente quer para uma carteira previdenciária. E o legal é que a TRPL4 ainda tá sendo negociada abaixo do valor patrimonial. Ah, é? Ó, tá vendo? Então, 0,88 do valor patrimonial. Então, Então, pronto. se você fala aí, ó, 0,88 do valor patrimonial, você falou que o consenso da Bloomberg é o 8% de dividendo para 2023 e 2024, 11%. é a projeção dos analistas, né? Isso vai A mudar. projeção dos analistas pode mudar, né? Então, será que ela também não tem uma possível valorização, né? A Normalmente, probabilidade é muito grande aí. né, Tá com normalmente PL de 6, é uma boa empresa, eu gosto bastante, né? E ela é bem grande, né, meu? Se você for ver até. Não, gigante. e uma coisa legal que o Vitão me falou e faz muito sentido, ela tá com muito investimento no que eles chamam de reforços e melhorias, que é basicamente reforçar e melhorar o que ele tem de equipamento nas linhas dele, nas áreas de concessão, especialmente aqui em São Paulo, que é equipamento velho. E por fazer esse reforço e melhoria, ele ganha um adicional de RAP, um adicional de receita. Então, uma empresa que vai ganhar mais receita e em algum momento vai distribuir isso em forma de dividendo, né? Porque a transmissão acaba não tendo também muito para onde fugir. Mas acho que o que a gente mais tem que se preocupar agora e olhar é quem que vai ser o grande ganhador dos leilões de transição do meio do ano. Porque isso pode fazer as ações darem uma bela porrada e aí, de novo, né? Vendo a bons preços, comprando para se preparar para isso. Tem alguma empresa que é pouco falada e você tem na sua carteira? Uma empresa que é pouco falada. Deixa eu pensar, agora é uma boa... Pimentinha aí que você tá de olho, ou colocou, ou vai colocar na sua carteira. Então, é que eu não sei se ela é pouco falada, ela começou a ser muito falada agora, que é Taurus. A gente até estava discutindo disso aqui em off, né, dos preços dos produtos. Eu acho que é uma empresa que ainda é pouco falada, de certa forma. Você não vê uma liquidez absurda, você não vê muitos analistas cobrindo a empresa, inclusive. Você tem pouca cobertura institucional até. Então isso mostra que não tem talvez tanta demanda assim pelo papel. Mas é uma empresa que era uma empresa cheia de problema no passado. Uma dívida gigantesca, gerava prejuízo atrás de prejuízo, não tinha nenhum controle de qualidade, a marca era muito mal vista, inclusive, pelo usuário. E aí, o que aconteceu na verdade? À medida que a empresa ia caminhando pro buraco, os executivos pararam, olharam e falaram, cara, a gente precisa mudar isso daqui. Tá errado, de alguma maneira, tá errado. Se a gente tem uma empresa que tá caminhando pro buraco, se a gente não fizer algo, ela vai realmente ir pro buraco. E aí eles começaram um ciclo de refazer a empresa, reformular a empresa como um todo. Eles acabaram focando no seu nicho principal, né, que na verdade era a venda dos armamentos, né? Transporte, né? Armas curtas e armas até longas, de certa maneira. Investiram muito em controle de qualidade, então muito em tecnologia. Antigamente, porra, você tinha... Era como se tivesse um cara conferindo cada uma das armas. Era um armeiro, né? É um armeiro, então, porra, às vezes o armeiro... Imagina o armeiro fumando aqui. Não, fumando... Não, aí o armeiro, pô, olha errado, e aí vem uma arma com problema, e você não consegue ter controle de qualidade pra falar, opa, se essa veio com problema, será que todas estão? Ou será que foi esse caso? E era o que acontecia com o Taurus. Então, você tinha uma arma com problema, mas as outras não. Aí ficava aquela coisa, pô, como é que eu posso confiar então? Porque se o lote inteiro, algumas vêm com problema e as outras não, é meio randômico esse negócio. E aí eles começaram a investir bastante em qualidade, começaram a explorar os mercados, especialmente também fora do Brasil. Então, os Estados Unidos já era muito explorado, inclusive é o maior mercado consumidor no mundo, e para Taurus também. Exploram o Brasil, mas começaram a explorar outras localidades, o que de certa forma ajuda nessa diversificação até geográfica, né? Mitigando esse risco específico de cada país, de cada legislação. Imagina se, pô, os Taurus só vendesse para CAC aqui no Brasil, e agora com o novo governo eles iam à falência, entendeu? Então, tipo, ter essa diversificação também é um negócio que eu gosto bastante. E aí, de novo, é uma empresa que, como ela investiu muito, começou a entregar qualidade boa. A gente começa a ver até a Arma Taurus em alguns locais, né, começarem a ser precificadas para cima. A empresa está gerando mais receita, está gerando mais caixa, e mais do que isso, tá? Nesse momento que a gente está vivendo, que é um momento de juros altos, globalmente falando, e onde a maioria das maioria não, né, mas grandes empresas estão pedindo recuperação judicial, a gente vê Taurus numa alavancagem de 0,2 vezes. É nada, basicamente. Zero alavancagem. Ou seja, esse risco da empresa ter um custo de dívida que aumenta há muito tempo e que pressiona o resultado, basicamente não existe. Uma empresa que gera muito caixa e todo o investimento dela é bancado pelo caixa que ela gera. Então isso é uma mitigação de risco absurda, assim, especialmente nesse momento que a gente está vivendo. E aí, invariavelmente, o dividendo chega em algum momento. Ela acaba os investimentos, ela passa a vender, gera muito caixa, não tem para onde colocar esse caixa, é até ineficiente para a empresa deixar enfim, dentro da empresa mesmo, ela acaba distribuindo para os acionistas. Eu acho que é isso que vai acontecer. Então, falando de Taurus assim, é uma empresa que, pode ser tanto oportunidade
quanto previdenciária, né? Sanepar você acompanha? Você Então, também é uma empresa que eu não tenho e eu faço a palavra do meu colega, o Vitor, que é uma empresa que a gente até pode chamar, de uma empresa de evento. Eu não tenho posição, eu não sou amante, eu não odeio, eu não sou nada de Sanepar. Só tô aqui trazendo uma outra visão pro pessoal, que é tentar, às vezes, enxergar a Sanepar como uma empresa de evento. De acordo com o Vitor Souza, eu concordo com as palavras dele. E o que é esse evento que poderia acontecer? Primeiro, é uma possível privatização e a menor indecisão e o menor risco em questão de reajuste tarifário, que é basicamente o que está pegando um pouco em Sanepar, é isso. A gente vê uma empresa com esse risco de reajuste, esse risco toda a questão do governo, né? Porque é um setor controlado. E mais do que isso, uma empresa que é estatal e que, se fosse privatizada, muito possivelmente seria mais eficiente. Sendo mais eficiente, acaba lucrando mais, acaba conseguindo distribuir mais proventos. Só que assim, recentemente começaram também a se falar muito sobre a revogação do marco de saneamento. O governo já quer começar a ver se aquilo realmente valeu a pena ou não. Então, isso pode afetar bastante o setor de saneamento como um todo, né? Que pega a Sabesp, pega a Copasa, pega a Sanepar. Então, dado que na Bolsa hoje, se a Sanepar fosse a única oportunidade, assim, a Sanepar é a única empresa que tá barata, beleza, eu até compraria. De fato, ela tá barata mesmo. Agora, como as outras empresas que eu considero empresas melhores, que me rentabilizam mais o meu capital, que me dão mais dividendo, também estão baratas, por que eu vou para uma empresa que tem mais risco, sabe? E tá barata porque também tem mais risco, que é o caso do Sanepar. Então eu prefiro, nesse momento, ficar de fora. Quem tem, acha que deveria vender? Não acho que deveria vender, porque, de novo, tá muito barato. Agora, se você não tem nenhuma ação, eu acho que tem outras oportunidades muito mais claras que Sanepar, para ser bem sincero. Mas se o pessoal não gosta e adora Sanepar, fique feliz de comprar. Você vai estar comprando, de fato, uma empresa que está bastante barata. A AGF, mais que a plataforma, é a assinatura, né? Que foi a maneira que a gente encontrou de democratizar. Então, lá tem uma série de ferramentas justamente customizada para o jeito Barsi de investir.